Olá, ouvintes. Meu nome é Carol Messeder. Amanda Alcântara. Olá, pessoal. Sou o Fabrício Dias. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Chama a Clínica. E hoje com um convidado super especial. Foi meu preceptor na residência, colega de especialidade e criador do movimento Só Clínica Médica, professor Breno. Bem-vindo. Olá, gente. Obrigado. Parabenizar pela iniciativa, viu? Muito legal e é um prazer estar aqui com vocês, bater papo. Bom demais. Prazer é nosso, Prazer viu, Breno? todo Obrigada nosso, de você Breno. ter vindo Nossa. participar. Uma satisfação enorme receber você, Breno. Ô, Breno, me conta, assim, como do comecinho, assim, se apresenta para o público. Acho que a maioria dos ouvintes já conhece, mas conta um pouquinho da sua história, da sua carreira, para a gente começar o bate-papo. Bom, você vai se identificar, né? Porque a carreira do clínico, você também, né? Você também. É. E, na verdade, assim, eu sou o Breno, então, formei em 2000 aqui na UFMG, na Federal de Minas Gerais, em Medicina. Aí fiz clínica médica lá no Felício Roxo. E aí, logo no finalzinho da minha especialização, né, eles me convidaram para fazer parte da equipe. E aí eu entrei para a equipe de clínica do Felício Roxo. E ali eu fiquei durante 13 anos trabalhando só no Felício Roxo. E quando eu falo só, não é só clínica médica, eu escolho os lugares que eu vou trabalhar e realmente é uma característica que eu acredito dentro da carreira médica. Você escolher um lugar e se dedicar, é aquela história de vestir a camisa, mas suar ela também. Né? E aí eu fiquei no Felício Roxo durante 13 anos, atuando como clínico. Então, desde que eu formei, eu olho o paciente internado todos os dias, claro que por nos finais de semana, mas olho os pacientes internados desde que eu formei, consultório, terapia intensiva. Então, desde o início, eu gostava muito de urgência. Então, assim que eu terminei, também comecei a dar plantão na terapia intensiva e ali fiquei durante esses 13 anos. Inaugurou o Mater Dei da Contorno, né, que é o segundo da rede Mater Dei, e aí eu fui convidado para montar uma equipe de clínica médica lá. E aí nós montamos a equipe de clínica médica 5 em 2014, eu saí completamente do Felício Roxo e fui para o Mater Dei, apesar dos dois serem vizinhos, né, não mantive vínculo nenhum profissional com o Felício Roxo mais, e desde então, desde 2014, lá no Mater Dei da Contorno, atuando só lá também e no consultório, né? E recentemente também, em 2017, comecei a dar aula na faculdade, comecei no UniBH e esse ano passei para Ciências Médicas e nós estamos lá. Exatamente. Né? Como professor, qualquer semelhança na minha carreira é mera coincidência. Tá? Exatamente, tá meio que espelho, a gente vai seguindo o mesmo. Não, mas o que muda só, na verdade, é a temporalidade. É verdade. A história, geralmente as histórias se repetem, assim, a essência da história. Sim. Né? E aí sigo nessa peleia. Eu acho legal, Breno, essa só clínica médica é bem legal, assim, porque é o que a gente escuta toda hora, né? A gente comentou isso no nosso episódio de apresentação aqui. Mas isso é só clínico? Mas exatamente, né? Sim, só clínico. E eu acho que até a gente, eu fiz terapia intensiva, mas com convicção mesmo, clínica médica, não sou só clínico. Se deixasse, era só clínico mesmo. E até entre a gente mesmo, né? Nós médicos, né? Mas você fez só clínica. Você não vai fazer outra coisa? Você não vai fazer outra coisa? Como se fosse... Exatamente. E quando eu tava na residência, que eu falava assim, eu vou fazer terapia intensiva, o Breno falava assim, não, Carol, fica na clínica. Porque aconteceu a mesma coisa comigo. É isso mesmo. Na verdade, o que aconteceu? Eu terminei a especialização, eu ia fazer residência de terapia intensiva, ia fazer mesmo. E não tinha, naquela época, 2002... Era pouquíssimas residências de terapia intensiva. Estava começando. Era especialização. Começando no Mater Dei, né? Foi mais ou menos nessa época. Mais ou menos. Aí começou lá no Roxo. E aí eu ia fazer, já estava tudo certo. Só que aí eu fui convidado para entrar para a equipe de clínica. Gente, é muito igual. Qualquer semelhança. Falei com você. Aí eu perguntei para o preceptor, eu falei assim, aqui, você acha que eu faço a residência? Pra que essa? Médico disse, não desmerecendo, obviamente, a residência de terapia intensiva, claro que não. Mas o clínico ele consegue atuar em terapia intensiva, em pronto-socorro, em consultório, em paciente internado. E aí está a magia da clínica médica. Né? Eu acho que
a gente não cai naquela rotina. É verdade. Então, É. apesar de que eu gosto de falar que na medicina não tem rotina, não, né? Porque Cada- cada paciente é diferente do outro. Exatamente, porque não combina com o paciente, né? O paciente não tem rotina, né? Sabe? Cada um com a sua história, né? Exatamente, assim. Mas o Só Clínica vem disso. A gente bater no peito e falar, não, eu sou clínico geral mesmo. E aí surgiu essa brincadeira aí nas redes sociais, mas que eu acho que assim... E tem muita gente boa. E o Muito. problema é que a gente não estava colocando a cara nas faculdades. É verdade. Então, ninguém vê o clínico geral na faculdade. Verdade. Então, assim, você conta nos dedos os clínicos mesmo. Eu tive são pouquíssimos, assim, eu posso citar pouquíssimos. poucos. Os nossos grandes professores de clínica médica, a maioria são especialistas, É, né? Então tem o viés da especialidade, é verdade. mas a gente não vê. Então, para o residente, para o acadêmico, o certo é fazer uma especialidade a mais. Agora, Clínica médica. mas essa percepção tá mudando um pouco. Assim, né, o que a gente vê na faculdade, o pessoal já tá entendendo, até o leigo mesmo, assim, entende o que é fazer uma residência de clínica médica. Eu acho que é a valorização do clínico mesmo. A gente estava falando um pouco sobre isso, assim, É. da importância da gente também se valorizar. A clínica não é só ponte para alguma coisa, né? Assim, outro dia eu tava ouvindo um residente lá, eu quase dei um peteleque nele. Ele tá assim, não, se você não sabe o que você faz clínica. Eu falei, como assim? Você tá desvalorizando a Não, especialidade É que a você única coisa que ele não escolheu. pode fazer é clínica médica. Se você não sabe o que faz, Então, não faz assim, nada. claro que não. É óbvio que ela te abre um leque pra um tanto de coisa. Sim, mas não é assim, não sabe o que faz a clínica médica. Você tá lascado se você for pensar assim. E é uma descoberta também, É, né? claro. Na verdade, assim, a gente entra na faculdade, às vezes não entendendo o que é medicina, e a gente que dá aula, eu dou aula pro primeiro período, né? É. Os meninos não sabem as Não. possibilidades dentro da medicina, as possibilidades dentro da carreira. Então, assim, a clínica médica é uma especialidade como qualquer outra, né? Verdade. Então, assim, mas a nossa é melhor porque a gente olha o paciente, não olha só um órgão, só um sistema, né? Então, assim, Né? então a ideia é isso, a gente tem que ser exemplo. Não É adianta verdade. só falar, vamos valorizar a clínica. Não, eu sou clínico Isso. e naturalmente as coisas vão aparecer, mas a gente tem que ser exemplo. Eu acho que essa aqui é a ideia mesmo. E eu acho que, de novo, um pouco daquela história que a gente até falou aqui, que é não ficar na zona de conforto. Então, mesmo como clínico, existem vários ambientes, várias áreas de atuação que a gente pode se propor ali a fazer. Consultório, hospitalista, pronto-socorro, terapia intensiva. Então, buscar, mesmo dentro dessa especialidade, manter a atualização, enfim, o melhor do embasamento científico para atender nossos pacientes, né? Você fala muito, você dá aula, inclusive, de gestão, né, assim, Sim. e a gente gosta de falar que a carreira médica, ela começa na faculdade, né, Breno? Então, eu acho que isso era um tópico importante pra gente abordar aqui também. Que é importante nós não somos preparados na faculdade para a construção da nossa carreira, né? Nossas escolhas, a gente vai vivendo, aí chega no final, ai meu Deus, tem que escolher qual especialidade, como é que eu vou fazer residência. E isso pode ser construído ao longo dos períodos. Eu acho que a gente sempre aborda isso, que a faculdade é uma vitrine dos profissionais que nós vamos nos tornar. Então, conta um pouquinho, assim, de sua opinião sobre isso, o que você divide lá na disciplina. Bom, primeiro eu acho que vale a pena contar a minha parte, né? Quando eu fui Isso. acadêmico. Na verdade, essa questão não do extra-medicina, né? Mas das habilidades não técnicas, das soft skills, né? Que são que não envolve medicina. Eu costumo falar para os alunos lá que você fazer medicina é um nível. Você ser médico é um nível bem acima de você fazer medicina. Verdade. Então, a ideia dessa disciplina nossa de gestão é ocupar esse gap, entendeu? Porque saber medicina, todo mundo vai estudar, a parte técnica é mais que obrigação. Um colega meu, Luiz Augusto, que é psiquiatra, muito amigo meu, ele fala isso, a parte técnica nada mais é do que obrigação nossa. O que faz média, a né? diferença é as sutilezas, é a média. É a média. Então, assim, dentro da faculdade, a gente levar a disciplina de gestão, o intuito era justamente esse. Trazer alguns conceitos que a gente não aprende, nunca aprendeu, mas que são vitais. E que eu, por exemplo, eu demorei uns 8 anos, por exemplo, para... O que eu vou fazer com dinheiro agora? Porque nunca ninguém me falou. Se você não vem de uma família que não tem isso na veia ali de educação financeira, por exemplo... Uhum. O médico vai se formar, vai ser
top na medicina e não vai saber lidar com o dinheiro dele. É verdade. Então, assim, eu vi para os meninos no primeiro período e falo assim, vocês já estão pensando na aposentadoria, né? Aí eles regalam um zoião assim. O que é isso? Que isso? Como assim, Primeiro professor? período, você Como me assim, falando de professor? aposentar... Mas assim, porque é uma coisa que precisa e a gente não tem. Então, por exemplo, educação financeira, a questão da habilidade, não habilidade, mas aprender a lidar com as falhas, com o erro, com as nossas limitações. Frustrações mesmo, né? Que a vida do médico ela é permeada de frustração. Não. Como qualquer profissão, né? Sim. Mas eu acho que a gente, porque lida com essa, De com a vida. doença, Com, né? Mortes, perdas. Exatamente. A falha, né? Eu acho que a questão é... Nós somos falíveis. Com como certeza. qualquer ser humano, como qualquer profissional. E a gente não aprende isso. A Sim. gente aprende... Nossa Ser faculdade... perfeito, Nossa faculdade é pra... Olha, você não pode errar. Você não pode. Máquina de salvar Como assim? vidas. Mas eu vou errar. Mas você não pode errar. E a gente não vai... E a gente sempre lidar... É igual quando a gente vai falar de morte, por exemplo, um médico lidando com a morte. Isso talvez... É a falha maior, né, do médico, né? A gente não aprende isso na faculdade. Então, quando a gente vê isso, ter uma disciplina de gestão e falar um pouco além da medicina já no primeiro período, isso é fantástico. Não, e a cabeça dos meninos muda. Então, por exemplo, Com a primeira certeza. turma minha foi 2017, os meninos estão formando agora. Vários falam. Depois da aula... Não, eu dou exemplo da educação financeira porque é muito grosseiro, sabe? A galera não sabe. E médico é o bicho mais retardado para mexer com dinheiro. A galera forma, começa a ganhar dinheiro, sobe o sarrafo lá no teto, porque o fulano de tal tem um carro, o outro não tem isso, tem aquilo, e aí tem que ficar correndo atrás de plantão, de ganhar dinheiro para pagar as contas. Dublê de rico, eu já ouvi isso na internet, eu achei maravilhoso. Mas dublê de rico. Dublê de Então, rico. assim, mesmo. acontece, não é um dia, né? É com todo mundo. Então a gente vê, quando a gente tem um pouquinho de educação financeira lá na faculdade, você começa a ver a coisa de jeito diferente. Verdade. Então, além da educação financeira, a questão da falha, marketing médico. Então, por exemplo, a questão da presença digital. Isso que vocês estão fazendo aqui é espetacular por causa disso. A gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis para a gente, né, na nossa realidade, aquilo que está atualizado, que o pessoal está consumindo, para a gente chegar no maior número de gente possível. Isso é fato. Então, o médico, tem uma frase da Carol Cantelli, que ela fala, ou você é ponto .com, ou você é ponto fora. É verdade. Então, a questão do marketing, da presença digital, não é... Você falar que marketing é só propaganda. Não é, definitivamente não é. Propaganda é uma das ferramentas do marketing. Então, leve isso para os meninos no primeiro período. E preparar, Então, né, preparar os alunos para isso é maravilhoso. Porque senão aprende na marra. Justamente. Igual a gente fez, né? Assim, e batendo cabeça mesmo. Isso. E uma coisa legal, assim, que a gente já falou isso aqui algumas vezes também, do planejamento da minha carreira. O que eu tô planejando? Tem coisas que vão fugir do meu planejado. Eu planejei fazer isso, isso e isso, mas no meio do caminho eu mudei. Então, assim, mostrar até para isso, olha, trace um planejamento. Talvez, assim, isso é legal. Dele já saber no primeiro período que ele pode planejar o futuro financeiro, o futuro da carreira. Sim, sim. E eu gosto de falar, e isso eu falo até um paradoxo em relação a isso. Eu dou uma aula de planejamento de carreira e eu falo que não tem como você planejar. Na verdade, a função do professor, do educador clínico, é você oferecer ferramentas para esse aluno, para esse profissional, para esse jovem profissional, para ele encarar qualquer escolha que ele fizer. Então, ele tem que ter consciência que toda escolha você vai ter que abrir mão de uma outra coisa. Se essa escolha foi errada, beleza, não tem que ficar sofrendo, aprende com aquilo ali, não faz aquele erro de novo, segue o jogo. Agora, você criar o malemolejo ali para lidar com qualquer carreira, é isso que a gente precisa. A gente precisa dar ferramenta para eles fazerem as escolhas deles, entendeu? E, Breno, até dentro disso que você está falando, uma coisa interessante que eu queria ver sua opinião, assim, sobre... a gente fala muito das gerações, né? Hoje em dia está em voga geração Z, geração... como que você vê a geração atual nesse sentido? Hoje em dia, a sensação que eu tenho, assim, eu quero ver se você concorda, que tem muito receita de bolo. Se busca muito isso, pela praticidade da internet, a gente busca muito respostas imediatas. Na hora que você fala, eu dou a ferramenta
para você construir o seu conceito. Como que você vê assim isso? Você acha que Essa confusão de geração, eu tenho uma posição até um pouco controversa da grande maioria das pessoas, porque eu acho o seguinte, eu não vejo problema nenhum nessa geração. Então, vou dar alguns exemplos. Porque eles não querem dar plantão à noite ou não querem dar plantão no final de semana. Beleza, ótimo. Agora, a nossa geração, aí já voltando para mim um pouco, né? Achava lindo você ficar 48 horas de plantão. Imagina o tanto de cagada que a gente não fazia com 48 horas de plantão. Ninguém consegue ficar acordado 48 horas de plantão. Não, porque você descansava. Não adianta. Então, são coisas que vão mudar. Uma outra coisa, um outro exemplo. As mulheres na medicina. Esse ano, se eu não me engano, já vai haver a virada. Ou seja, vão ter mais mulheres médicas do que médicos. Então, desde 2011 que estão inscrevendo mais mulheres no mercado. Sim. Isso já está definido. Ou seja, você acha que não tem como você colocar agora a maternidade dentro da medicina? impossível? Óbvio que vai, velho. Vai. Esses plantão de 12 horas, 24 horas, 48 horas, isso não pode existir. Então, isso é a geração nova que está trazendo isso e colocando o dedão na ferida lá. Eu não vou trabalhar, velho, para ficar me morrendo de trabalhar lá e entregar minha vida para a medicina, não. Eu vou trabalhar, mas eu quero ter minha vida. Não, e medicina Isso é uma ótimo. parte da vida, né? Não é a vida. exatamente. Porque existia esse ódio, assim, nossa, o médico que dedica a sua vida à medicina. Medicina é maravilhoso, a gente ama e tal. Mas é uma parte da vida. Eu acho que isso a gente tem muito em comum aqui. Sim. Que a gente tem as outras atividades. Agora, tem o outro lado também, né, Carol? Porque eu você tenho pegar... medo do outro Isso, do o outro lado. extremo. Aí, ó, o Breno falou Que não você quer nada. precisa, que bicho. não é. Aqui, o negócio é o seguinte, a questão é básica. No início, a gente vai ter que se submeter Com a condições que não certeza. são as ideais, mas são as que aparecem. Não, e de novo, é construção da carreira. Isso, Você vai sujeitar. Igual, óbvio. eu tenho um exemplo claro da minha maternidade mesmo, que tá recente. Eu sabia quando, mais ou menos, eu queria ser. A gente não define tudo, mas tinha mais ou menos uma ideia. Antes disso, toquei o pau. Falei, Matheus, é isso. Vou pegar plantão todo domingo. Plantão todo domingo. Muito das oportunidades que apareceram pra mim foram por conta disso, assim, dessa minha postura de eu tô no jogo, é isso que eu tenho. Então, eu tô construindo a minha carreira, eu tô no começo da minha vida profissional. Então, eu tenho que pegar as oportunidades que aparecerem. E com isso, eu vou conquistando novas oportunidades. É isso. Então, era plantão sexta, sábado, domingo, que é o que aparece. Eu dava plantão sexta pra sábado 24, saía sábado um caco. Então, eu conseguia falar oi, tomar uma taça de vinho e dormir. E era isso. E agora a gente vê o quê? Né? Muitos recém-formados plantonistas querendo escolher, né? Lugares, dias, e também não é assim. Exato. Né? Não. E aí o extremo eu concordo. É. Você não vai chegar agora e vai querer sentar na janelinha, não. Isso não pode ser assim. Isso. Não tem que ser assim, claro. Então né? começa domingo à noite, né? Final de Depois semana. final de semana, Isso. sábado à noite, quantos anos? Nó. Eu dei plantão lá no pronto-socorro do Mater Dei, domingo à noite. Não sei. Depois sábado, aí melhora, sábado à noite, não sei o que é pior. Se é domingo à Eu não tô noite, entendendo, você não ou se é sábado à noite, domingo à noite, né? Depois, Mas domingo à noite é bem melhor. Não, né? eu Depois amo do domingo à dia, noite. Eu então- dava feliz. Porque já começa a semana. Eu trabalhei domingo à noite, deve ter sido assim uns 12 anos dando plantão domingo à noite. Era eu e o Rogerão lá no CTI do Roxo. E assim, eu enleitoei bastante, porque a gente comia pizza todo Todo domingo. domingo. Comia Plantão, pizza. é. Todos os filmes do Van Damme a gente assistiu, que esse filme depois do jogo. São ótimos, inclusive. Tá, né? É Mas domingo bom. maior, sei lá, que vai chamar. Mas bom, o negócio é esse, você tem que... A evolução dentro da carreira nossa passa por isso. E isso é uma das coisas que, às vezes, o jovem médico, o jovem acadêmico precisa entender. Tem coisas que ele vai precisar fazer e coisas que ele não gosta, mas que são necessárias. Não tem que Isso. discutir. Tem que fazer. Simples assim. Inclusive na residência, né, Breno? A Inclusive gente na vê muito isso. residência. Isso é aqui. Eu acho que na vida toda nossa, a gente vai ter que encarar algumas situações que a gente não tô feliz. Eu não quero fazer isso. Bicho, faz parte. Mas aí que tá. Isso é muito interessante, assim. Porque nas outras profissões, você pega numa empresa, por exemplo. Você não começa na empresa de diretor. Você não começa na empresa de presidente. Você começa na empresa de estagiário, muitas vezes, e você vai aumentando, o cargo vai subindo, dependendo do seu desempenho. Uhum. Na medicina, existiu em algum momento da história que a gente você já chegava chefe de alguma coisa. Isso acabou. A gente agora entra, então eu começo num hospital, por exemplo,
como plantonista da emergência do hospital, dando plantão sábado à noite. Quando eu comecei no Mater Dei, em 2014, eu era plantonista de sábado à noite no hospital. Então, assim, e aí a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai igual numa empresa, que eu acho que igual qualquer carreira, né? Eu vou crescendo na carreira e aí eu vou podendo fazer escolhas. É verdade. Com o tempo, eu acho que vai podendo escolher. E uma coisa importante aí, Fabrício, que você colocou, por exemplo, não, o que apareceu para mim foi sábado à noite. Bicho, se tem uma dica que eu dou, vai no sábado à noite, mas vai com a melhor cara do mundo. Como se fosse faz o plantão como se fosse. Não, como se você estivesse indo para uma balada, cumprimenta todo mundo, trata todo mundo bem. Então, assim, porque é assim que as coisas acontecem. Então, eu entrei no quarto ontem de um paciente nosso lá internado. Aí a irmã dele era técnica de enfermagem lá no Roxo, que eu dei plantão com ela desde quando eu era residente, e ela foi me acompanhando, porque ela dava plantão noturno também, e foi acompanhando. Se tiver a festa, me reconheceu, eu reconheci ela, ou seja, porque no plantão você tem que fazer o ambiente ficar leve. Quem faz o ambiente ficar leve somos nós. Também. Se você já chega com a cara desculpa o termo, de bosta, bicho, não anda. Não, e a carreira sua não vai. Ruim. Justamente. A sua carreira não desembola, entendeu? Mas aí é o que. Porque depois, na hora que a gente começa a crescer e ocupar posições diferentes, e posição, às vezes, de coordenação mesmo, ou de ver os médicos chegando, aí a gente vê exatamente isso. Olha, esse vai dar alguma coisa. Ó, esse aqui... É fácil de você perceber, né? Fácil, Na primeira semana você percebe. A pessoa... A gente fala muito da residência aqui, né? O residente, eu acho que nas primeiras 2 semanas do hospital, não vou falar a primeira, porque a primeira tá todo mundo com cara de assustado e morrendo de medo. Mas a partir da segunda, a gente já vê que esse aqui vai seguir um caminho X. Eu acho que é um se negócio não mudar, importante. ele vai ter... Que é construída a reputação mesmo. Nossa reputação enquanto profissionais ali. E isso espalha, igual notícia ruim. Então, se você constrói ali... e a gente fica conhecido mesmo pelas nossas características. Então, nossa, fulano é educado, fulano é de bom trato. Existem coisas, gente, que são básicas. Aí nós estamos falando de educação, gentileza. Isso é muito básico. Agora, são qualidades a mais. Deixar fazer mais do que o básico. A enfermeira tá precisando de uma coisa ali, uma punção que tá difícil. Pô, você não tá fazendo nada? Vai lá e tenta. Ela vai te salvar depois, entendeu? Então, essa visão do todo ali, quando você tá num plantão, você tá jogando junto com todo mundo que tá ali. Com o técnico, com o enfermeiro. Isso faz você se destacar, esse pensamento conjunto, assim, como se fosse uma engrenagem mesmo, né? Todo mundo vai levando junto ali. Acho que isso é muito importante. Não há ninguém que você não possa aprender, né? Nossa, então, assim, você pega alguns técnicos de enfermagem que já estão lá há 20 anos. Quem somos nós entrando na residência para poder, bicho, tratar mal? Você tá doido. Você tem que chamar ela pro seu lado. Exato. Essa que é a diferença. Pro acadêmico, então, isso é você quer conhecer o hospital, conheça a equipe de enfermagem. Fica amigo. Fica amigo delas. Assim, você vai Tenham conhecer, elas do seu lado, assim. Então, assim, saiba fazer essa troca, saiba trocar mesmo, não é a gente dar... Eu acho isso, num plantão, a gente vê isso claramente, assim, o médico que se acha o chefe do plantão, ele tem tudo pro plantão dar errado. Não vai dar certo. Agora, ele que tá ali, eu tô aqui, eu sou talvez uma liderança aqui dentro, mas eu quero trocar com as pessoas aqui. A informação do XYZ, para mim, é muito importante. Do técnico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo que está ali. A equipe multidisciplinar que a gente fala, né? Se eu sei fazer essa troca, acabou. E o tanto que isso faz diferença no principal para a gente, que é o cuidado com o nosso paciente. O tanto que isso melhora a recuperação, acelera a deshospitalização. E essa convivência, essa troca com a equipe multi, ela é fundamental no nosso dia a dia. E a gente está falando aqui de uma coisa que é essencial, que você gosta muito de falar também, que são as habilidades de comunicação, né? Assim, que soft skills pura e plena, assim, que nós começamos a desenvolver na faculdade. A gente está recebendo aluno do internato lá agora no hospital, e eu falo com as meninas assim, gente, aproveita que vocês estão aqui e a gente aprende muito vendo como que faz. Não é só fazendo. Eu lembro da minha professora, que foi minha inspiração para fazer clínica, que era a Luciana. A primeira vez que eu vi ela dando uma má notícia, eu lembro exatamente o que ela fez. Como que ela estava se portando, qual que era a posição dela.
olha isso, quantos anos tem? Foi no internato, eu tava lá no 9º período, mas isso é a maneira com que você encara as coisas, assim. Eu tava ali, eu sabia que eu ia aproveitar muito, então você tem que estar disposto a isso também, né? Sim. Acho que essas habilidades de comunicação são fundamentais e a gente tem que desenvolver ao longo do tempo, né? E a anamnese para nós, né, nós clínicos principalmente, ela é a nossa maior ferramenta e a base dela é comunicação. Exatamente. Então, para você colher uma história, hoje, eu garanto para vocês, hoje o que me dá mais prazer na medicina é colher aquela história completaça, redonda, entendeu? Que você mata a charada ali na história. Não, só de na maioria das vezes o paciente está querendo te contar o que ele tem. Só que a galera não deixa. Não prefere tem pedir exame, né? prefere empurrar para o outro e não escuta, entendeu? Então, você saber extrair uma boa anamnese do paciente envolve aí 70%, tem gente que fala até mais de diagnóstico com a conversa. Então, assim, isso é o que é comunicação pura. E nessa época que a gente comunica tanto, mas se comunica tão mal, né? A gente retoma a clínica médica com essa força porque é a nossa ferramenta de trabalho. Exatamente. É a anamnese, entendeu? Então, assim, eu acho que é o principal dentro da semiologia, quando a gente está ensinando semiologia, aprende a fazer. Mas eu quero palpar o baço. Esquece a porcaria do baço, larga o baço para lá, conversa com olha no seu olho, Zé. É isso aí. Não o baço que está lá, não. É o seu Zé que está aí na sua frente. Ele é pai de fulana de tal, casado com Dona Maria, tem 4 filhos, tem 3 netos. Não é um baço que está aí na sua frente, não. Então, conversa. Porque essa conversa é que a gente extrai não só diagnóstico, mas é o que traz a essência da medicina mesmo, entendeu? Que aí inverte, né? Eu faço o exame físico, aí depois eu volto na história, porque eu achei alguma coisa no exame físico que eu não colhi na história, porque eu fiz mal feito, né? Porque é o que mais acontece. Na hora, eu pergunto para o paciente XYZ, faço aquele... E o pior, né? Que aí eu acho que vai além. Que a gente fala muito de tecnologia em medicina, né? Principalmente em propedêutica. Então, às vezes, hoje a gente trabalha no hospital que tem muito acesso à propedêutica. Eu tenho a propedêutica hoje na minha mão. Eu faço uma tomografia hoje dentro do hospital em 5 minutos. O paciente chegou no hospital, tem uma suspeita, eu faço uma tomografia se eu quiser em 5 minutos. E depois eu colho a história. Então, muitas vezes, a gente começa a coletar a história baseada no exame que eu pedi, porque eu não sei interpretar aquele exame que eu pedi. Então, assim, o exame passou... E talvez essa seja uma transformação que a gente está vivendo para voltar um pouco ser o que era, que é voltar a comunicar, voltar a conversar com o doente para eu poder usar o que eu tenho de tecnologia, porque o boom de tecnologia todo mundo usou, todo mundo, então eu vou pedir para todo mundo, vamos fazer isso, faz aquele monte de exame. Aí eu tenho, e hoje em dia a gente vê isso, a gente pega no hospital, o paciente chega com uma sacola de exame, põe na sua frente aqui, e você fica olhando para aquela um monte de exame, falei, o que eu vou fazer com isso? Aí que você começa a coletar a história e ver, aí você vai ver, isso também. 90% daqueles exames eram desnecessários. A questão do overdiagnose, excesso de diagnóstico, tem uma charge do LOR. O LOR é um cartunista, é médico, né? Cartunista, médico com cardiologia do esporte e tudo. Então, a charge dele que é espetacular, que é a enfermeira, o médico no meio dos exames lá, a enfermeira perguntando para ele, ô doutor, o que você está procurando nesse exame? O paciente. Aquele tanto de exame em cima da mesa, assim, o paciente que é bom, ninguém olha mais. Ninguém conversa. Eu acho que é conversa mesmo, assim. E aí, na hora que a gente ensina a anamnese lá, na semiologia, é isso, eu falo com isso aqui, aprende a fazer esse negócio. Você vai ver o tanto que você vai evoluir dentro da medicina com isso. O diagnóstico vem daí, na maioria das vezes. E assim, e o mais do que isso, não é uma, não é duas, são vários pacientes que saem do anamnese colhida de um aluno do 5º período e falam assim, nossa, nunca nenhum médico me perguntou isso tudo. Eu dou aula no ambulatório, Amanda também, para o 6º período. Os pacientes, eles saem assim, os meninos, obrigado pela... Porque é isso, nunca nenhum médico me ouviu, né? Não é só escutar, é ouvir mesmo. Então, acho que diálogo verbal e não verbal. Porque quando a gente está coletando uma anamnese, a gente também tá extraindo daquele paciente
a forma de falar é muito mais só do que o relato, né? Isso também é uma habilidade que vai sendo construída. Muito legal isso. E é o que você falou, você vê alguém fazendo, que tem uma habilidade para fazer, você aprende ali também. Demais, Só não? que você tem que deixar o radar ligado. Você não tem que ficar pensando, às vezes, você tem que... E esse que é o problema, às vezes. Você tem que se concentrar naquilo ali, né? O ensino da medicina, o aprendizado da medicina, você tem que estar ali do lado de quem sabe fazer e, obviamente, deixar o radarzão ligado para pegar essas nuances todas, que são verdade. várias, né? Agora, isso é um treino também, né? Treino. A gente tem que treinar isso Sim. diariamente, porque até a gente mesmo se perde um pouco. E a residência, né, voltando na questão da residência de clínica médica, ela dá isso para... A clínica médica dá isso para o médico, Sim. né? E a gente, como preceptor, como educador, é nossa função passar e ensinar e treinar né? Isso é o Estimular exemplo, né? isso. Eu acho que Estimular. eu estudava num colégio no meu ensino médio que o lema era o melhor ensino é o exemplo. Eu acho que é Verdade. isso, né? Eu acho que a gente tem que ser o exemplo para o médico que a gente está formando, para o aluno que a gente está formando, sabe? Ele tem que ser na gente isso que a Carol falou, assim. E é isso que você falou bem, Breno, assim. Ele tem que ver, a gente falou assim, nossa, esse cara tá falando uma coisa que ele faz. Ele não tá Perfeito. falando um negócio que ele fala aqui da boca para fora. Se eu for no consultório dele, levar meu pai para ele consultar, ele vai fazer exatamente isso que ele tá me contando aqui. Perfeito. E isso que é legal da rede social, assim, porque na rede social é muito fácil você construir uma imagem, construir um personagem, né? Não é nem uma Sim. imagem, é um personagem. Só que na vida real, querendo ou não, você dá uma escorregada se você não é aquilo tudo que você fala. Então, nessa era aí de rede social, você tá ali no dia a dia, com a oportunidade de estar com os alunos no beira-leito. É uma oportunidade que eu falo que é a oportunidade de milhões, assim. Que é você praticar aquilo que a gente fala o tempo inteiro na internet. Então, bem aplicado, eu acho que isso aí tem um valor imensurável, assim. Não, a internet serve para isso, porque você vai chegar em muito mais gente. Exato. E essa questão da autenticidade já está muito mais do que comprovado. Você vai ver que as pessoas que têm mais sucesso, vamos dizer assim, dentro principalmente das redes sociais, uma grande parte delas tem isso. A autenticidade é uma da essência disso aí, né? E o exemplo na medicina é justamente o que o Fabrício falou. Não adianta eu virar para o meu acadêmico lá e falar, você tem que tratar a enfermagem bem, todo mundo bem. Chega lá, a primeira oportunidade que você tem, você chega com a tromba, xinga o enfermeiro, fica falando mal de enfermagem na frente dele. Você não é o exemplo. Então, o verdadeiro educador, ele vai educar pelo exemplo mesmo. Com certeza. Né? Então, não tem dúvida. Verdade. E quando a gente vê no nosso dia a dia, assim, a carreira e a profissão, qualquer... a gente constrói. E eu acho que a base tem que ser sólida. E eu acho que quando a gente tem uma base que é uma base muito frágil, mais na imagem e pouco na prática, no dia a dia, eu acho que a chance de dar uma hora a casa cai. É verdade. Uma hora a máscara vai Com cair. certeza. Uma hora... tudo. Então, assim, uma hora a rede social... tudo bem, hoje você tem... milhões de seguidores. Daqui a pouco isso vai por terra, assim, vai mudar a rede social, completamente. Exatamente. Porque isso agora, isso é extremamente frágil, eu acho. Se você constrói uma base firme, você está ali bem estruturada, você está na rede social, mas quando você está ensinando na faculdade ou mesmo na preceptoria, você faz exatamente aquilo que você está falando lá. Você pratica isso, pronto. Você solidificou. Você tem aqueles, vamos colocar a palavra da moda, engajamento, né? Eu acho que você tem um maior engajamento quando a pessoa enxerga na prática o que você está falando. Com certeza. Sem eu dúvida. acho que isso aí... E o boca a boca, né? Assim, eu tenho um aluno que me segue e aí ele vai, passa e vê que eu não sou nada daquilo que ele falou, ele vai falar assim, opa... Gente, olha aí, não tem nada a ver. E o contrário é verdadeiro também. Então, nossa, gente, segue a Carol, ou então segue o Breno, porque é exatamente isso. Vocês têm que ter aula com ele. Eu acho que a gente tem na mão uma oportunidade de alcançar mais pessoas, né? Então, a forma de fazer isso é bem legal. A construção da carreira, a gente está conversando sobre isso, ela começa na faculdade. E aí, logo que forma, eu estava lendo seu blog, para quem não sabe...
professor Breno tem um blog, Divagando Saúde, super legal. Se você não conhece, vale a pena conhecer, com várias... É legal mesmo, leio. Várias discussões legais. e temas super relevantes mesmo, que às vezes a gente não para pensar e para discutir e que é importante. E aí eu tava lendo um negócio que você fala que eu lembro da época da residência, mas que também a gente fala demais, que é o medo bom, assim, o medo do bem, né? Que o aluno, o médico, ele forma muito inseguro de tudo, que o medo do bem, o medo bom, ele não paralisa, mas ele faz a gente ir com cautela, não é? Como é que é? Tem um filósofo que fala que medo é diferente de pânico, né? Medo te protege, o pânico te paralisa, né? Sim. Então, assim, é isso aí. E, na verdade, assim, é o que eu falei naquilo lá, é o que acontece. Aquele residente que chega para mim e fala assim, não, Breno, eu tô morrendo de medo desse plantão lá no CTI ou no pronto-socorro. Esse aí eu tô tranquilo, senhor. Esse aí é sossegado. Agora, aquele que vira e fala assim, plantão é filé, você é filé. Esse aí, minha amiga, aí você já pode ficar baba de novo, que vai dar merda. Então, assim, essa questão do medo foi justamente o que vocês falaram. O medo, ele serve e é muito importante para você manter essa cautela. Você vai conferir dose de medicamento, você vai discutir com um colega mais experiente. Então, essa questão do medo, trazendo a parte da humildade aí durante a condução do dia a dia na sua carreira, é fundamental. E a hora que você perder o medo, perder o frio da barriga, porque você já está no lugar errado já, porque tem alguma coisa errada, né? Então, tem a questão, agora que está mudando, mas antigamente os médicos, por exemplo, cometiam falhas, que eram processados, geralmente é depois de 15 anos, 20 anos de carreira, porque é aquela hora que você relaxa e acha que já sabe tudo, entendeu? Hoje já está mudando, que a qualidade da turma que está formando tem vários colegas que estão entrando no mercado sem a mínima condição. E aí aumenta-se o número de processos com jovens médicos. Mas essa questão do medo, ela parte desse pressuposto. Você tem que cultivar o medo bom, que é aquele medo que não vai te paralisar e que vai proteger você e principalmente o paciente. É isso mesmo. E eu acho que talvez a gente esteja mudando novamente, ou retornando a ser, ou pelo menos no processo, né, de os recém-formados, eles são, durante a faculdade, o médico e a sua disciplina, eu acho que é bem legal, no sentido de apresentar a medicina de uma forma diferente, assim, da parte não médica, principalmente não técnica, né? Porque se cria a expectativa, e talvez esse destemor aconteça disso, de que eu vou formar médico, eu vou ganhar dinheiro. Existe, eu tenho que formar, na hora que eu formar, eu tenho que trabalhar logo, porque eu tenho que ganhar dinheiro, e eu vou ganhar bem. O negócio é o que eu costumo chamar de ansiedade financeira. Exatamente. Então, assim, porque a galera entra na faculdade, são 6 anos. Então, aquele colega nosso que fez ali a engenharia, às vezes, com 4 anos, já está no mercado de trabalho. E muitas vezes o médico demorou um pouquinho mais para entrar, né? Isso, mais complicado. Então, quando a gente está formando, os nossos colegas não médicos, eles já estão já ganharam alguma promoção no trabalho e a gente tá lá, meu Deus, tô na faculdade. Não ganha nada, ganhando porcaria nenhuma. Meu Deus. Mas aí na hora que abre a porteira, você tá igual um doido. É isso. Exato. Aí pega plantão Desembestado. lá. Mas é exatamente isso, assim, eu só enxergo na profissão do outro o A ganhar vantagem dinheiro. Não, ele tá ganhando, ele tá trabalhando, ele tá ganhando dinheiro. Não, a grama do vizinho, verdinha, verdinha. É a construção da profissão dele. A profissão dele permitiu ele fazer isso, isso e isso. E daqui, com ele com 10 anos de profissão e você com 10 anos de profissão, qual que vai ser a diferença? Qual que vai ser o caminho percorrido por cada um? Então, eu acho que falar isso para o acadêmico de medicina, talvez para alguns até se frustrem na primeira aula, escutar isso e falar assim, olha, não é assim. Você entrou, você queria ganhar dinheiro. Eu lembro o professor Lincoln, que agora está até na sociedade da Associação Médica Brasileira, né? Ele virou presidente. Na época, quando eu formei, ele era presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Tem um evento, sempre que todos os formandos vão lá, ele falava que conhece 2 tipos de médico. O que trabalha muito e ganha muito, o que trabalha muito e ganha pouco. O que trabalha pouco e ganha muito, esse você não conhece. Então, assim... Justamente. E, na verdade, assim, essa questão da carreira, do ganhar dinheiro, isso eu falo para os meninos. Na verdade, não tem problema nenhum falar em dinheiro. Não. Porque nós temos boleto para pagar igual qualquer profissional, né? Mas a questão do principal nisso aí é o que você tocou. Não adianta, você tem que tentar equilibrar, porque às vezes você está ganhando dinheiro demais e não está
se cuidando, por exemplo, e o inverso é a verdade. Se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. E a medicina ainda continua muito boa. Uma das sugestões que eu costumo falar para os meninos, acompanhe aqueles médicos que são felizes dentro da medicina. Verdade. Porque o que mais tem é colega reclamando, morrinhando. Não sigam, porque senão você vai ficar igual. E assim, a medicina ainda dá, quando a gente fala em termos de salariais principalmente, dá para afirmar que a gente é muito acima da média mesmo do mercado. Mas isso não te pode acomodar, que você já vai formar ganhando aquilo. Você tem que construir a sua carreira para você chegar naquele patamar, né? Você pode até ganhar dinheiro de bate-pronto, mas às vezes em condições horrorosas de trabalho, trabalhando demais. E aí entra numa coisa que eu friso nessa disciplina, que é a questão do autocuidado, né? Então eu levo para os meninos do primeiro período, eu falo com eles aqui, a vida não é só medicina. Apesar da medicina ocupar uma parte grande da nossa vida, ser fundamental, ser importante, eu sou apaixonado com a medicina, mas definitivamente a medicina não é a coisa mais importante da minha vida, não. Tem as meninas. A coisa mais importante da minha vida é minha família, disparado, mas muito acima. E antes da minha família, por incrível que pareça, sou eu mesmo. Porque se você não estiver bem com você mesmo, você não está bem com ninguém, com sua família, com seus colegas de trabalho. Egoísmo racional. Isso eu escutei recente da Ayn Rand, lá da filósofa russa lá, né, que escreveu isso em 1950 e pouquinhos, né? Então o egoísmo racional é mais ou menos isso, que é você se colocar em primeiro lugar, não com o egoísmo ruim. Passando por cima dos outros, não. O egoísmo é o autocuidado, é você se cuidar. Lei dos primeiros socorros. Se você não estiver seguro, não vai prestar ajuda, que você vai virar vítima. Então é a mesma coisa. Savassi, aí o clínico, fala muito isso. Se você não se cuidar, vai ser um doente cuidando do outro. Verdade. E aí você entrega a sua saúde para a medicina, que não tem nada a ver com isso, porque a gente escuta muito isso, né? Não, porque a medicina não deixa a gente divertir. Ô, beijo, põe a culpa na medicina nos seus problemas, não? São as escolhas, né? Cada um faz a sua escolha. Vários colegas reclamando, tô trabalhando demais. 99% de nós, quem que escolhe nossa carga horária? Somos nós, velho. Você trabalha 90 horas por semana, o que você quer? Você está reclamando que está trabalhando por quê? Não, e outra, isso faz, de novo, parte do planejamento da carreira. A gente vai trabalhar um tempo maior, vou trabalhar mais para conquistar esse objetivo. Ou, enquanto eu não tiver filho, depois eu vou recalcular. Essa liberdade da nossa carreira, ela é boa, mas ela pode nos colocar escravos dela, assim. Justamente. Nos colocar contra, né? Então, isso aí tem que saber... E a organização da carreira parte desse pressuposto, mas você tem que se colocar em primeiro lugar, a sua saúde. Então, porque se você não estiver bem, você não vai ser a melhor mãe que você poderia ser para a Heleninha, por exemplo. Exato, entendeu? É isso. Você não vai ser a melhor esposa Adorei, pro seu marido. egoísmo racional. Mas é porque é isso. Se você não estiver bem, você não consegue estar bem com ninguém que está à sua volta. Nem com seu paciente. Nem com seu paciente. Concordo. Alta performance, se você atender o paciente do melhor jeito que você puder, com a sua formação hoje, tá? Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer isso. E o bem que eu falo, o autocuidado é esse planejamento. Então, por exemplo, eu não consigo atender um paciente no meu consultório, por exemplo, com meia hora de atendimento. Eu não consigo. Breno, tá? Tem certo e errado, não. Isso. Se você consegue atender em 15 minutos, tá tudo bem. Parabéns. É opção sua. Tá? Mas eu não consigo. Eu não vou agendar paciente de meia hora. Simples assim, porque senão você começa a ficar preocupado com o que vai acontecer lá. E não consegue nem prestar atenção no que ele está te falando. E você não oferece o melhor para o seu paciente. Então, você tem que se colocar do jeito que você faz da melhor forma possível, se cuidando. Então, por exemplo, o paciente me paga para eu fazer atividade física. O paciente me paga para mim buscar minhas meninas na escola. Porque se eu fizer isso, eu vou estar bem para ele. Exatamente. Então, se você enxergar dessa maneira, a coisa flui muito melhor. Então, o plantão, eu tô indo no plantão lá, não sou obrigado. Não, ninguém tá pondo um revólver na minha cabeça para mim no plantão, não. Então, vai pôr a cara boa na cara, literalmente, dá um sorriso, vai lá e trata todo mundo bem, atende da melhor forma possível. É assim que você faz a carreira. E não tem um objetivo. A carreira nossa, ela é construída com você vivendo a sua carreira. Eu gosto de falar que é maratona, né? Longo. Medicina é... Não, perder de vista o prazo. Não é 100 metros. Não é 100 metros livre. Você vai dar um sprint e já vai conquistar alguma coisa. Não, é longo prazo. E aí que entra no negócio. Você comemorar as pequenas conquistas. Pequenas não, às vezes grandes. Eu lembro direitinho. A primeira coisa, quando Zé Olinto, que era o meu preceptor na época, né, virou para mim e falou assim: ô Breno, tava querendo convidar você para entrar para a equipe e tal.
Falei assim, não, mano, pode responder depois. Que responder depois? Pode meu nome, que dia que eu começo esse trem? Começar quando? Então, assim, eu Agora, lembro direitinho. não é. Eu saí do hospital, liguei pro meu pai, falei com meu pai, retendedor. Até arrepio, É, porque legal muda demais. o negócio. Você tem que ir. E a carreira nossa é assim. Você vai fazendo a carreira ao longo da caminhada, mantendo uma coerência, né? Então, essa questão da coerência, de você começar desde a faculdade, ajudando as pessoas, sendo educado, que é o básico, né? Não. Mas é o Dedicando, básico. né, ao Dedicação, serviço, estudando, né? né? A dedicação ao serviço. Você fazendo isso ao longo da sua carreira toda, as coisas vão acontecer. Não tem como dar errado. Não Isso tem. aí é certeza, gente. Poucas coisas a gente tem certeza, mas é isso. Essa construção, você tá construindo uma coisa, uma base muito sólida. Então não tem como dar errado. E a gente falou nos outros podcasts, a gente é exemplo disso, É, né? Por exemplo, nós a todos Carol, aqui, né? é. Carol terminou a residência e se destacou e hoje, né, é preceptora. E é esse o caminho. é esse. Fabrício, né? Eu também, eu fiz a clínica no Breno hospital também. universitário, depois fui convidada para fazer parte da cardiologia, porque eu fui uma boa residente na clínica médica, né? Então, acho que É o que a gente isso. falou, as histórias são muito parecidas. Muito. Se você for sim. coerente em termos assim, de fazer o certo, bem feito, o básico bem feito, ao longo da sua carreira inteira, desde a escola. Então, por exemplo, não é ficar pedalando um trabalho em grupo e deixar os outros fazerem, é você ajudar, você se prontificar, ajudar um colega, uma pessoa que você está vendo que a pessoa está mal. Você chegar e dar uma mão, ajudar, quebrar o galho e tal, plantão, trocar o plantão, fazer um Não, esforço. isso na pra residência ajudar. também é fundamental, né? Eu falo Demais, isso demais. demais. E o que a gente está falando é outra palavra da moda, network. Ah, Network isso aí começa na faculdade. no primeiro período. No primeiro período. Então, assim, você vai indicar para atender um paciente seu, um colega seu que durante a faculdade fez a faculdade nas costas, mas depois calhou de passar numa residência e fez uma especialidade X. Você precisa dele, você vai, pô, aquele cara enrolou a faculdade inteira, eu vou indicar ele para atender um paciente meu? Então, assim, eu vou chamar ele para entrar num serviço junto comigo, para dividir algum ambiente, assim, durante a residência, seu colega da residência falou, aquele colega que ele não te ajudou num plantão, ele não foi parceiro na hora que dividiu, você vai querer trabalhar com ele numa equipe. Então, assim, você vai querer coordenar uma equipe, por exemplo, que tem esse colega que não te ajudou nada na faculdade, na residência, por exemplo. Então, assim, construir relações, né? Sólidas, né? Sim, Isso, sim. mais uma vez, é a coerência e a verdade mesmo nas coisas que a gente faz. Porque não tem como você manter uma relação sólida construída numa base que é fraca, numa mentira. Sem dúvida. Então é isso, é ser o que a gente fala, é exemplo. Eu acho que essa conversa ela tá toda interligada, assim, tá legal demais. E a história das fases da carreira, eu dividi. Isso eu tenho algumas. Eu vou até escrever isso recente, estou escrevendo. Por isso que está aqui fresco na Faz cabeça. propaganda do blog. Porque. Não, é o meu site. Então vai. É brenofigueiredogomes.com.br, né? Boa, isso aí. Aí Tem um muita blog coisa lá. boa. E aí, na verdade, assim, as fases da carreira, você tem a primeira fase, que eu chamei lá de calejamento, que é a fase onde você vai criar a casca, literalmente, que é dentro da residência, na especialização, praticando a medicina no dia a dia. Esse calejamento não é só a primeira fase, ele vai ser ao longo da sua carreira inteira. Então, quanto mais você viver a sua carreira, mais calejado você vai estar. Então, esse é meio que perene, mas a gente precisa passar por ele. Não tem como pular essa etapa. Então, para você ser um profissional diferenciado, você tem que calejar. Você tem que viver. A diferença minha para você, 20 anos. Então, assim, é óbvio que tem diferença. Claro. Né? Não. Então, assim, mas não é aquela coisa absurda é o tempo de estrada, só isso. E eu continuo calejando. Aí, depois do calejamento, você tem a fase da estabilização da carreira mesmo, onde você já está mais estável, começou a ganhar o dinheiro, você vai começar a criar patrimônio, né? Você vai aumentar a clientela, que é a fase de estabilização mesmo. Aí tem as duas últimas fases, que elas não são para todo mundo, são poucas as pessoas que fazem, né? Que a terceira seria tração mesmo. Tração que eu falo de você turbinar sua carreira com alguma coisa diferente. Então, vamos supor que você aprende uma técnica cirúrgica diferente,
chegando a robótica, você vai ser o primeiro a pegar ali a Você dá um robótica. up ali, alguma E coisa. aí você pega e dá um grau a uma tração violenta. Tração hoje, por exemplo, a questão do podcast ou das mídias sociais, é muito disso. Com certeza. Você vai fazer um curso, você vai desenvolver um conteúdo ali que você vai literalmente vender aquilo lá que na vai ser seu frente. diferencial ali, né? E vender também, Isso, tá, Carol? claro. Porque, na verdade, também vira uma fonte de renda. Com Então, a certeza. atração é quando você consegue dar uma alavancada. E a quarta lá, são para poucos, que aí é a questão do legado. O legado é você fazer uma coisa que vai muito além da sua carreira. É. Você pega, todos nós aqui conhecemos o Dr. Salvador, por exemplo. O Mater Dei vai continuar e vai perdurar aí durante muitos verdade. anos. Então, assim, extrapola a carreira dele, entendeu? Que seria Atinge essa quarta. outros profissionais Envolve e gerações, né? gerações a mais, entendeu? Eles já estão na Legal. terceira geração. Sim. Então você passa você tem as 4, a grande maioria vai até a segunda mesmo, que não tem nada de errado nisso, né? Que é a fase ali de estabilização, onde você vai crescer dentro do negócio. E essa questão da atração, de legado, seriam as outras 2. Então, assim, carreira nossa é isso. Nós vamos eternamente calejando. Então, você vai pegar uma situação no hospital, depois de 21 anos A gente atuando dentro do tava hospital. todo dia, toda semana, né? Você pega uns porque casos, tem você uns fica casos que assim, você fala assim, meu Deus. toda hora. Não, Como aí você que- pega, às vezes, relacionamento com o familiar, com o paciente, que a gente fica naquele trem, que saia curta, mas você está aprendendo. Você vai aprendendo a lidar com aquilo, né? Essa que é a ideia. E evoluindo sempre, né? O perfeito tá morto, né? Você gosta de O falar. perfeito tá morto, né? O perfeito tá morto, né? Assim, eu sou perfeito, quer dizer que eu já morri. Então, Justamente. mas isso, no nosso dia a dia, a gente fala esse aprendizado, e é interessante como que a gente aprende mais habilidade não médica do que médica. Verdade. Sim. Então, assim, a gente vai aprendendo ao longo, talvez essa casca aí que você falou, é a habilidade não médica mesmo, assim, é a capacidade que a gente tem de lidar com situações. Não, a adaptação, igual Darwin já falava lá. Então, por exemplo, vai passando o tempo, se o médico tiver capacidade de identificar, é o que eu falo com os meninos lá, tirar o antolho. O antolho é aquele negócio do cavalo, né? Cavalo, né? Se você tira o antolho e começa a enxergar o que está acontecendo além da medicina, fora da medicina, o leque amplia muito mais. Nó. Então você pega e fala assim, vamos gravar um podcast. Que é isso, gente? Que é isso? Que podcast? Gente, é o que está chegando. A nova geração escuta isso na academia, andando de ônibus, andando de carro, andando no meio da rua, andando... Ou seja, nós temos que chegar nessa turma. Verdade. E aí, quando vocês criam um negócio, um podcast com esse intuito, eu acho fantástico por causa disso. Tem que trazer informação de boa qualidade. Que a galera associa, por exemplo, rede social, internet, com Informação picaretagem. rasa. Nossa, E mas não isso porque se a galera boa não entrar para fazer, os ruins vão fazer mesmo. Então, Exatamente. tem que entrar fazendo, e é o que vocês estão fazendo. E é uma porta de entrada que aí vira, você pega o YouTube, você pega o podcast, e vai crescendo, e vai criando conteúdo, e vai criando essa casca, né? E o legal dessa estrutura é justamente isso, porque a gente vai conversando, é igual na mesa de boteco, você vai aprendendo, você vai conhecendo. E essa troca de experiência. Eu falo com os meninos assim, o tanto que isso é valioso mesmo, porque eu há menos tempo, a Amanda mais, Fabrício mais, você mais. Todo mundo tá aqui compartilhando experiências. São coisas que a gente demorou ali na prática, que a gente tá entregando. Isso é que é a vantagem da rede social. Você consegue, às vezes, mastigar algumas coisas que você demorou um tempão para conseguir entender. Pra quê? Pra facilitar e pra compartilhar mesmo a experiência, porque é isso que é legal. Então, educação médica é fascinante por causa disso também. Porque a nossa profissão, ela tá muito relacionada com o tempo de estrada, com o tanto que a gente é calejado. E trazer um pouquinho disso para esses jovens profissionais ou para quem tá começando é muito engrandecedor, assim, é muito legal. E essa questão das gerações é justamente isso. Então, por exemplo, você vai ser uma pior professora pelo tempo? Óbvio que não. A identificação sua com eles é muito mais próxima do que a minha, por exemplo. Entendeu? Então, é claro que isso aí não tem nem dúvida. Então, assim, isso é uma vantagem. Então, tem vantagem e desvantagem sempre em qualquer situação que a gente tem que se adaptar. Verdade. Essa capacidade de se adaptar talvez seja o mais importante. E é interessante isso, você falar isso, assim, quando eu comecei na preceptoria, assim, e é uma experiência que todo mundo aqui deve ter vivido já, a gente é mais próximo do residente, né? A gente vai se distanciando do ponto de vista de idade temporal mesmo, da formação, né?
Então é muito legal isso, assim, com mais jovens, professoras mais jovens, como que elas interagem melhor com os alunos, assim, e aproveitar isso para levar para eles uma informação e uma formação de qualidade, eu acho que é bem interessante, assim, muda a linguagem, né? Então, Complementar, assim, né? Exatamente. Então, e Muito uma legal. capacidade importante que eu acho que todos os acadêmicos, todos os jovens médicos, todos os jovens profissionais devem ter é justamente isso. Se tem muita gente sem cabelo, que a galera fala cabelo branco, né? Mas sem cabelo, pô. Sem cabelo, falando, ou cabelo branco, falando aquilo ali para você várias vezes, acredita. Não truca, não. Isso é mentira, tá falando. Por causa de, não truca, porque assim, há grande chance de ser verdade, entendeu? Então, isso que se a gente consegue essa capacidade de não precisar viver aquilo ali e aprender com o que o outro aprendeu, isso já é um up, assim, absurdo. Você sai na frente, né? Porque você tá pulando uma parte que a outra pessoa já viveu e tá te falando. Então, assim, né? Mas isso demanda uma maturidade, assim. Muita maturidade. Assim. E às vezes você tem que deixar. Não, então vai, meu filho, você toma quer quebrar na orelha, igual o pai e mãe. Fala assim, vai lá então, menino. Vai lá, fodão. Depois você vem e conversa comigo. Ô, Breno, você falou um negócio também interessante esses dias, que é um dos seus últimos textos, do vendedor, o médico como vendedor. Isso é super importante, é um pouco tabu, né? Existem vários tabus, assim, na nossa profissão. Mas, poxa, o médico... Peraí, não. O médico não pode ser um vendedor, né? Como que você acha? Na verdade, todos nós somos vendedores, né? Todos nós. Você está vendendo a sua hora de trabalho, por exemplo. Você está vendendo, não tem que discutir. Agora, o tanto que você vai valorizar essa hora de trabalho é que vai fazer diferença. Então, por exemplo, ao longo da sua carreira, você vai subindo seu ticket médio lá, porque se você está progredindo, está melhorando, não tem nada de errado nisso. Agora, você perpetuar essa venda, vamos dizer assim, venda não é só você me dar o dinheiro aí, não. É você entregar um serviço que aquela pessoa vai te pagar com gosto. Você entregar um pós-venda que médico não fala sobre isso. Verdade. E na clínica médica talvez seja uma das maiores armas nossas, porque quando a gente é muito próximo dos pacientes, o paciente garra na gente e a gente vai ver a evolução. Então eu aprendo. Se eu estou fazendo cagada aqui, lá na frente eu vou ver, opa, não é isso não, eu arrumo. Agora, a grande maioria dos colegas não tem pós-venda. Então, num pronto-socorro, você atende o paciente, nunca mais vê, bicho, você não sabe se o paciente morreu amanhã. Olha a doideira. Então, você perdeu a oportunidade de ter o vínculo com aquele paciente, que ele vai voltar no você e vai, às vezes, encher seu consultório e de aprender com ele, né? O aprendizado em cima das evoluções do seu paciente é uma coisa absurda, que a gente não usa. Então, o pós-venda faz parte da venda, porque aí você vai melhorando. E a experiência do cliente, que é nosso paciente. Isso. Aí você oferece aquilo que ele vai saber. Você vai saber se você teve resultado, você vai oferecer aquilo que ele quer. O que eu gosto de falar do paciente chato, né? É justamente isso. É o paciente chato que está apontando onde está o problema. Verdade. E a grande maioria das pessoas correm do paciente chato. E é esse paciente chato que está te mostrando aqui, melhora isso aqui, velho. Você não está bem. Isso aqui não está bom. Aí você, não, isso não é meu, não é do hospital. Não, você perde é o serviço. Né? Então a venda envolve isso tudo. Não é só você pegar o dinheiro do cara, não. É você ter a presença digital para a galera te achar. Então a questão da propaganda, vocês criarem podcast, ou você está presente na rede social, é para você ser presente, por exemplo, no Google, é para você ser achado. Verdade. Você jogar lá, Clínica Médica Belo Horizonte, você tem que aparecer lá, ué. Entendeu? Não tem... mas como que aparece? Meu amigo, vai descobrir, entendeu? Então, assim, aparecer é um dos negócios, aí aparecer. A gente sabe que é relativamente fácil, você consegue pagar, esse tem todo, você vai aparecer, mas você entregar o serviço que você se propôs, garantir ali que você vai estar perto do paciente, isso tudo é venda. Ou seja, todos nós somos vendedores, não tem desculpa. E não vem com esse medicina sacerdócio. Não, bicho, é uma profissão, é uma profissão como qualquer outra. E eu custei para entender isso. Né? Eu não sei se é cultural ou a minha família, né? Tem isso, o médico... Amanda, não falar de dinheiro, né? Cobrar, tem isso. Eu demorei a entender a realizar que eu tenho que cobrar um valor porque é o meu trabalho. Né? Porque a minha família é como se fosse um sacerdócio. Não, e entra que você, né, que você não pode. Então, eu tive essa dificuldade, assim, com essa relação com dinheiro. Todos nós, porque na verdade, por exemplo, a gente não sabe cobrar. Né? A gente não sabe cobrar. Beleza, velho, põe alguém para cobrar para você.
Não tem problema. Você não tem que virar o mestre da cobrança. Não é isso, Não. velho. Você é médico. Mas aqui, sabe o que acontece com a gente? A gente estuda 6 anos, faz residência, 8 anos, já tem 5 anos você está atendendo, ou seja, já está calejado. Para você virar para um paciente e falar assim, fica tranquilo, isso aí é só uma virose. Isso aí vai melhorar, Uhum. tá? Aí a galera, pelo amor de Deus, cobrar sei lá quantos reais para... Meu amigo, não é aquele momento, não. É. A segurança que você transmite para o paciente, a capacidade que você tem de virar e falar assim, fica tranquilo, isso aí Eu vai tô evoluir falando, bem. E se não evoluir bem, você vai me ligar, eu estou do seu lado aqui, nós vamos Disponibilidade, resolver. né? É. Porque o nosso Disponibilidade. tempo também, a nossa consulta, isso envolve muito da nossa disponibilidade, Sim. a gente tem que cobrar por isso, né? A gente vê muito. Tem uma frase do humorista que eu acho ótima, assim, que é, não me peça pra dar a única coisa que eu tenho pra vender, né? Isso. Então, A gente só é isso sabe mesmo. daí. exatamente. A única coisa que eu tenho pra vender é isso, eu vou dar. Então, assim, e a gente fica muito naquelas. Eu falo que no nosso dia a dia é cheio disso, né? Me dá uma receita. Olha só esse exame aqui pra mim. Olha, tá bom, tudo bem, assim, isso pra mim, você pode fazer isso por favor, por gentileza e tal, tudo bem, não vejo mal nenhum nisso. Só que é simplificar demais o trabalho médico, assim, que é muito complexo. Pra eu chegar e falar, olha, é só isso, ou não é nada, tá tudo bem. A Você disse valorização assim, parte da gente. Exatamente, assim. E pra gente chegar e falar nisso, a gente precisa tem uma bagagem, tem um background, né? Outra palavra aí da moda, gigantesco. Então, assim, eu tive que viver muito, trabalhar muito, estudar muito para eu chegar e falar isso. Que às vezes vai gastar 30 segundos, mas que muitas vezes a consulta não é de 30 segundos, a consulta é de 40 minutos, 1 hora. E às vezes você tá no momento de um lazer, de um descanso seu, e que você, né, você tem a pressão de fazer isso, porque você Estabelecer é médico. esses limites é muito difícil. Aí entra a questão que você falou, Carol, da disponibilidade, que é a maior arma do médico. Arma que eu falo no bom sentido, ou seja, se você quer ser um profissional que vai crescer, você tem que estar disponível. Não adianta eu ser o pica das galáxias lá, tipo, você não me acha. É inacessível, né? Entendeu? Não me acha. Então, assim, vai trocar. Eu não recebo nenhum, né? 2, são vários. Não tô indo mais lá. Mas por quê, ué? Não consigo achar, não consigo falar com ele. É verdade. Entendeu? E para você ser disponível 100% do tempo, isso não existe. E aí entra a questão do trabalho em equipe. É verdade. Então, quando vocês estão trabalhando em equipe, quando a gente trabalha em equipe, a disponibilidade aumenta muito, porque, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de responder um WhatsApp e falar assim, ó, procura o Matheus, procura o Thiago, aí que eu não estou em Belo Horizonte. A gente faz isso. Com Então, assim, certeza. essa que é a ideia, entendeu? E do tanto que o ambiente de trabalho fica mais gostoso, assim, de você ir Muito mais trabalhar leve, né? com pessoas que você confia, que você trabalha, time mesmo, né, assim, joga junto, toca para um, o outro já pega e já desembola. É porque você distribui a responsabilidade também. Verdade. E mais do que isso, você alinha as condutas como todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Verdade. Claro que tem discordância, é óbvio. Com certeza. Aí faz um 2 ou 1 lá, vê quem ganha, que a maioria leva às vezes. Mas, na verdade, assim, essa questão do trabalho em equipe para ser disponível para os pacientes, ela é fundamental. E o trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe, é uma habilidade não técnica. Você tem que aprender a fazer isso. Verdade. E ninguém ensina. Então, quando você vira e ajuda uma pessoa, isso já vi várias vezes, seu plantão puxado. Aí você tá lá, tá no seu horário, chega 6 fichas, o cara pega do lado lá, vira de lado lá e continua dormindo. Então, assim, bicho, é uma tremenda sacanagem. Então, não é nem sacanagem, é falta de noção mesmo. Isso é não saber trabalhar em equipe. E não é você ficar bajulando os outros, não. É você trabalhar junto. Porque você trabalhando junto, você cresce junto. Você crescendo junto, as portas vão se abrindo, né? Você vai óbvio. multiplicando coisa ali. Foi Com o que o Fabrício certeza. falou, você é um cara gentil num plantão e tal. Surgiu uma oportunidade para você, aqui eu tô precisando de mais gente. Quem que você vai chamar? Exatamente. O gentil ou o Zé Ruela lá? Com certeza absoluta. Não tem dúvida, não. Hein? Então, é isso, e é isso que eu acho que os médicos mais novos, agora os acadêmicos, precisam entender, assim, que talvez no passado o médico trabalhava sozinho. Hoje não mais. É verdade. impossível trabalhar sozinho. Falo assim,
A não ser que você só tenha seu consultório, mesmo assim, se seu paciente internar, você vai precisar do seu colega do hospital que faça o seu... se você pedir um exame de imagem, você vai precisar do seu colega que laude o exame de imagem para você. É impossível. Hoje não existe essa coisa do eu sou só eu e pronto. Não, Então, assim, nem deve, viu, senhor? Porque aí Não, entra na acho que questão não. do autocuidado. É verdade. Que aí quando você É. fala, ó, o tempo de lazer, da família, a Sim. questão do egoísmo racional que a gente falou. E até dividir responsabilidade, gente, é bom demais quando você tá na dúvida ali de um caso clínico, você fala assim, ó, o que você acha, Mandinho? Ligo direto, tô com isso. Ah, não, eu acho é isso mesmo, difícil, né, escolher. Mas você tem alguma pessoa ali que vai dividir a responsabilidade, porque não é matemática, né? Sim. A resposta, às vezes, não é óbvia pra gente de um caso ou de uma decisão ali frente ao diagnóstico. É difícil. Dificilmente era, às vezes. Né? E você dividir responsabilidade, o que você acha? A gente teve um caso recente que não tinha em guideline nenhuma conduta que a gente Não. tomou, não. Mas, assim, uma conduta meio que, assim, vamos testar isso aqui. Deixei muito claro para o paciente, né? Não era a medicação dele, né? Só o jeito de conduzir, De fazer. né? Mas que não existe. Não É existe. porque não lê o livro, o paciente a gente tava... O paciente não lê o livro, A né? gente Você não falava lê o todo livro, dia, falava assim, gente, esse paciente esqueceu de Já ler leu o o livro, livro? como assim? Tá encaixando em nada, Nossa né? Pelo amor de Senhora! Deus, você tá A doido. gente falava assim, não, vamos pedir isso, que amanhã vai chegar e vai ser isso. Chegava lá, não era nada, falava assim, meu Deus do céu. Mas por isso que é tão lindo, façam clínica médica. É isso aí. Aqui, eu vou ler umas perguntas, a gente tá chegando ao fim. Recebi no Instagram várias. Não, nem... Teve bom mesmo. A gente ficava aqui mais um tempão, né? Breno, como que você decidiu fazer clínica médica? No internato de clínica. Aí, por coincidência, no internato de clínica, eu quebrei minha perna jogando futebol. Aí eu ficava o dia inteiro no hospital, porque eu não conseguia andar, não conseguia ir para as Ficava festas, lá. eu ficava lá. Aí estudava os casos todos e fiz clínica médica com o professor Savassi Clínico, né, Aham. Luiz Otávio, né, que é um grande clínica aqui em Belo Horizonte, que são os irmãos, né? Tem o Exatamente. Savassi cirurgião Fala, e o Roberto. Savassi Savassi Clínico. cirurgião prometeu vir aqui, ó. Vou cobrar Vai ser dele. Manda para ele o link, né? Vou mandar pra ele. Mas aí no internato eu vi a atuação do clínico dentro do hospital. Aí eu já fiquei assim, não, é isso, eu vou fazer clínica médica. Aí na hora que eu entrei na residência de clínica, a equipe de clínica médica lá do Felício Roxo é uma equipe foda, né? Forte, Uhum. Sim. muito ativa e só de clínicos. Tudo Aí eu falei, junto, né? bicho, pronto, é isso aí Tô que eu aqui, quero no mesmo. meu lugar. Não, eu quero é isso mesmo, eu vou fazer só a clínica mesmo. E aí surgiu a terapia intensiva, mas aí a decisão foi no internato e na residência bateu o martelo. Que legal. Aí eu já não pensei Não mais mudou nada mais. fora. Legal. Aqui perguntaram dicas pra quem quer ser como vocês, só clínico. Ué, fazer só clínica. Simples É, assim. Simples assim. Ser convicto. Aqui, ó, mas a convicção. convicção, outro dia me perguntaram por que eu fiz medicina, né? Aí serve para a mesma coisa da clínica médica. É uma escolha diária. É isso Então, aí. eu sei ir para o consultório, eu sei ir para o hospital, eu sei ir para um plantão, eu sei ir satisfeito. Mesmo às vezes com preguiça, mas na hora que você entra dentro do hospital, Muda comigo é assim. Eu também. entro dentro do hospital, entro dentro do quarto do paciente, some É verdade. toda aquela preguiça, aquela pressa, aquele trem todo some. E aí o tempo passa voando. Para mim é assim, pelo menos. Pra Então eu gente entro, também. sento no quarto do paciente lá, fica cruzeando, se deixar, fica horas e horas. Tem Então, horário pra chegar e não tem horário pra sair. Né? justamente. Mas é escolher diariamente. Então a escolha para você virar um clínico é você praticar a clínica médica ao longo da sua carreira. Então, e é uma escolha diária. Não tem nada errado de você fazer especialidade, Não, não, de nenhuma nada. outra. Mas a Mas gente que a tá clínica aqui- é melhor. Mas Você não a tem clínica é dúvida, não. soberana. Olha, eu acho que e você se descobrir mesmo, assim, se realizar. E tá disposto a, às vezes, mudar a rota. Às vezes comecei clínica, eu quero fazer uma especialidade. Se permita fazer isso também. Comigo foi o contrário. Eu entrei pensando que eu ia fazer uma especialidade e falei assim, gente, é aqui que eu quero ficar, na clínica médica mesmo. Então, eu acho que isso também é uma questão de ter essa flexibilidade, de não ir com umas coisas assim, não achar que é uma linha reta. Sim. Nossa carreira, às vezes, ela sofre ali algumas... Vai dando umas curvas que são boas no final das contas. E tem uma pergunta aí, você vai viver de plantão o resto da sua vida? Sempre pergunta, clínico Tem é... várias Clínica opções, é igual qualquer né? especialidade. É, E verdade. aqui, põe um negócio na cabeça de vocês que estão pensando em fazer outras especialidades. Os 10 primeiros anos da sua carreira, você vai ganhar dinheiro com clínica médica. É verdade. É Tá, dando dando plantão. plantão, Né? entendeu? É atendendo não tem dúvida. E Então, eu acho que buscar uma formação bem feita, assim, em instituições que vão te oferecer uma qualidade, com pessoas profissionais que você admira, que com uma carga teórica boa, com medicina baseada em evidência,
com coisas que são relevantes mesmo para a construção de uma carreira duradoura, uma base sólida. Eu acho que isso também é fundamental, né? Sem Para você dúvida. conseguir se destacar em qualquer área. Quais habilidades não podem faltar para o clínico? Cada um manda uma. Vamos lá, Pode Fabrício, começar. começa. Ouvir. Olha. Vai chegar em mim, eu tô lascado, né? Sou eu agora Pode já? ir, pode ir. Sou Eu vou eu? dar isso, eu vou deixar a Amanda pro Deixa eu final para ela ver. aprender. Ouvir. Disponibilidade. Boa. Amanda, eu fico pro final. A gente tem que gostar das pessoas. Boa. Sobrou, Carol. Tempo! Eu acho que ser realizado e buscar isso no dia a dia mesmo, assim. Saber que a profissão, ela não é um mar de rosas e nenhuma vai ser. Então, tem dia que você vai se frustrar, vai chegar em casa, nossa, que saco. E é isso mesmo. No outro dia, veste a roupa, vai lá e vai fazer o seu. Então, ter noção disso e buscar se realizar todo dia. Eu acho que isso deixa a gente feliz e nos move. Agora, você imagina um clínico que não gosta das pessoas, de Não tem conversar, jeito. de tocar, de É examinar. incompatível, né? Aí não- Incompatível. Não Sim, tem jeito. e não é pra todo mundo mesmo, não. Não a é, gente fala não. pra todo mundo fazer clínica, mas é só pros bons mesmo. Só para aqueles diferenciados. Profissionais diferenciados aqui, ó, que Humildes. pode. E Humildes. principalmente humilde. O que não pode faltar para o currículo de alguém que quer ser professor? Professor, na verdade, se você vai querer seguir a carreira acadêmica, né? O recomendável é você fazer mestrado, doutorado, não só por conta do conhecimento também, da parte financeira, inclusive, né? Você agrega o valor ali, a sua hora, quando você né? tem mestrado, doutorado, você ganha mais. Uhum. Isso é importante saber. Mas para você virar professor, não é assim. Você vira professor sendo professor. Então, você começa de um jeito. Eu comecei por exemplo, essa disciplina em 2017. Hoje ela está completamente diferente, porque você vai moldando de acordo com o que você percebe que os alunos captam melhor. Então, assim, você querer virar professor da noite para o dia, isso é uma ilusão. Então, eu comecei a dar aula lá quando comecei a ser preceptor, eu dava aula de atendimento de parada cardíaca para os residentes, para as enfermeiras, e dava aula direto, todo semestre eu estava dando aula. Você nem achava que era professor, quando foi ver, você Já era professor. era professor. É Então, legal assim, isso. professor é você querer. E essa questão de você querer transmitir o conhecimento, a questão do exemplo é muito importante. Né? E você querer ver as outras pessoas aprendendo esse negócio todo é muito gratificante. Mas você tem que começar. Não existe um ponto de chegada e nem um ponto de partida e nem de chegada. Para você ser um ótimo professor, você tem que ser professor. Você tem que começar a dar aula e ir aprimorando, né? Alguém quer falar alguma coisa? Recados finais? Tem números. Vou começar. Vai ter o Congresso de Clínica Médica, Congresso Mineiro, no dia 15 ao dia 17 de setembro. 2022. 2022. Porque vai ter gente que vai escutar esse podcast depois. É verdade, esse ano vão ter outros congressos, né? É verdade, muito bem lembrado. E a gente gostaria de convidar todo mundo, a inscrição ainda está disponível para envio de trabalho, o prazo está apertadinho, mas é até dia 25. Talvez ainda dê. E assim, nós estamos montando, eu e o Breno fazendo parte da organização, e a gente está montando um congresso diferente, né? Foi nossa intenção desde o início, desde as primeiras reuniões, de montar uma carga teórica legal, um jeito de trazer diferente para as pessoas, não é isso? Vários workshops também, né? Então, onde vai ter prática mesmo, com grupos pequenos. Então, assim, a proposta é bem legal e é o maior evento da Clínica Médica Mineira, é esse. É o Congresso Mineiro que, assim, geralmente fica muito legal. E nós vamos estar lá firme, né? Isso aí, firme e forte. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Segue Isso é nosso importante. Instagram, Assista nosso podcast. no YouTube e no Spotify. Segue @Mestre Carol, segue o Professor Breno no Instagram. Breno, mensagens finais, alguma? Eu acho que a questão do planejamento da carreira, ninguém vai dar o caminho das pedras para vocês. Na verdade, você tem que, volta a falar, você tem que criar ferramentas ou desenvolver habilidades para viver a sua vida, viver a sua carreira da melhor forma possível. Não pode diferenciar uma coisa da outra, então o autocuidado em qualquer carreira, ela é o pilar principal. Então se cuide com alimentação, com atividade física, com sono de qualidade, com educação financeira, com relacionamentos, né? Com tempo para desacelerar, para descansar. Essa que é a ideia. Se cuidando,
pode ter certeza que a chance da sua carreira deslanchar é muito maior. Isso aí. Alguém? Só agradecer, né, o Breno. Nada, sempre um pela prazer. participação. Precisando, só me chamar que eu venho. Gente, Gostei. aqui voou tempo. O tempo Ficaria falando aqui até falar que chega. Breno, muito obrigado. Eu acho que foi muito bom. Foi um bate-papo mesmo. A gente falou muito de coisa que a gente gosta muito, que é carreira, Mas muita né? informação boa, assim, muita coisa importante. Ah, não, sem dúvida. Né? Sem dúvida, Carol. Acho que passar uma mensagem de uma maneira leve, que é o que a gente quer. Nosso objetivo aqui. Descontraída. Eu acho que é dar informação de qualidade, a gente está falando agora, né? De uma maneira bem tranquila, assim, para as pessoas escutarem e, olha, a mensagem foi dada, assim, eu acho. E dá pra fazer medicina de uma forma divertida, ser realizado e fazer outras coisas, jogar futebol à noite, ver um filminho no Netflix, tomar um vinho, fazer o que você quiser da sua vida. Bom humor, né? Bom humor. Bom humor talvez seja um dos combustíveis que a galera vem perdendo. Exatamente. E a culpa é muito nossa, E tá? leveza também. Da academia. Às vezes eu pergunto para os meninos no primeiro período, né? Por que vocês entraram na medicina? Ah, porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto e tal. Parece que a gente, durante a faculdade, destrói os meninos, assim, os sonhos e tal. E isso é mó sacanagem. Porque, na verdade, o sonho pode ser realidade mesmo, Nossa, né? mas E tem que ser, na verdade. Eu vivo o sonho todo dia, assim. isso. Claro que no meio do caminho tem uns pesadelos, mas que é bom, Mas eu no acho que final das A contas. gente tá falando de amor, né? Assim, amor pelo que a gente faz, assim. A gente sabe que medicina é uma parte e a gente é apaixonado com o que a gente faz. Se a gente... mas com o tempo, a paixão vira amor mesmo. E vira amor e é o que a gente... E hoje em dia é o amor que mantém a gente no caminho, assim. E na faculdade, assim, a gente entra o apaixonado. Se a gente... E como formador, né? Não dá o espaço para aquilo que é paixão virar amor mesmo, a gente chega no final da faculdade frustrado, pé da vida, porque nossa, mas é isso que é medicina? Não é possível. E você tocou num ponto importante, porque você só vai amar de verdade depois que você conhece a coisa. Exatamente. E medicina você está conhecendo constantemente. É verdade, todo dia, verdade. assim, todo dia. Queria agradecer. E nós temos mensagem final? Tem frase, né? Então, bora. Aí você comentou por último aqui agora, Breno, e eu acho que nosso veio uma frase várias vezes durante a nossa conversa. É a frase do Guimarães Rosa, que é o real não está na chegada nem na saída, ele está no meio, né, na travessia. Então, assim, que a gente se atente à travessia, né? Mais do que pensar, eu estou começando agora e como que vai ser meu final? A gente só hoje em dia a gente quer só pensar no que está acontecendo, no que vai acontecer, né? Vamos passar, vamos atravessar, que eu acho que a gente vai aprender muito, Eu acho que a vida né? toda é a travessia. Eu amo essa frase, porque é isso, assim. Nossa vida, nossa carreira... Isso resume muito da nossa conversa aqui hoje. A maior parte da nossa vida, a gente vai estar construindo alguma coisa, né? O objetivo, ele é o meio da coisa. Então, assim... Curtir sua família, suas crianças... O processo, aproveitar o processo, aproveitar a faculdade. Tudo. Então, assim, não deixa pra... quando eu tiver isso, eu vou ser muito feliz. Nada, isso é uma ilusão. E às vezes é construir, tem que construir, ser... né? Exatamente. Ó, foi um prazer. Prazer, Um beijo. Breno. Até Valeu, a próxima. gente. Foi ótimo. Valeu, Abraço, guys. gente. Tchau. Até mais.